Olá, boa tarde. Pronto. Boa tarde. Já que você tá contra a luz, tá um reflexo. Tá um Tá reflexo? só sua Melhorou? silhueta. É, tá só sua Melhorou? silhueta. Melhorou? Porque eu tô me Mais ou enxergando menos. bem. Você tá? Tô me enxergando bem. Normal. É por conta da Mas luz enfim, aqui. Por conta da luz. essa Deixa eu luz virar aqui aí. um pouquinho. Por causa que se a gente olhar pra cá, tá melhor agora, né? Porque ainda tem a luz do sol, né? Melhorou, gente? Isso. Todo mundo me ouve bem? Todo mundo Tá me todo, ouve? pelo menos eu tô ouvindo certinho, não tá tendo eco nem nada. Beleza. Oi, Então, gente, olha só. oi. Oi, oi, oi para todo mundo. Oi, 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 oi. É gente demais. Tudo bem, gente? Prazer enorme estar com vocês. Prazer, Alessandro, estar participando desse projeto maravilhoso. Vamos lá. Diga-me, querido. Então, olha só, sem mais delongas, nós vamos já, antes de começar, como eu sempre falo, é um imenso prazer para todos nós estarmos aqui, professora, com a sua presença. Eu tenho certeza que você não mediu esforço para preparar essa aula. Prova disso foi que não está fazendo nada por acaso. A gente tem um material que foi elaborado com carinho, com muito apreço. A gente está fazendo, por mais que seja um projeto gratuito, a gente está entregando o nosso melhor. E eu não tenho dúvida que a professora Jaque está entregando e entregará o que ela tem de melhor para todos vocês, pessoal. A gente selecionou um tema que ele é bastante, eu vou dizer que ele é um pouco desprezado, né, por aí afora, né? Ele Totalmente. é um pouco desprezado, mas que esses tópicos que a gente vai abordar aqui hoje já deixou muita gente de fora. E esses tópicos, professora, fala aí para a gente quais são eles. Olha lá, gente, muito boa tarde nesse final de tarde, tá? São 17 horas, 11 minutos agora. Legal a gente tomar só cuidado com o horário por conta da nossa 1 hora de live. Eu fiz questão de pontuar o horário para justamente eu lembrar Falta... para conseguir fechar, né? Tentar fechar em 55 minutos, mais ou menos, porque corta depois, né? O Instagram. Então, na verdade, Isso. Alessandro, o tema da aula de hoje é um tema difícil das pessoas falarem, é um tema que sempre cai na sua prova, né? Eu costumo sempre dizer que são 3 itens de cada um desses pontos, né? Então, por exemplo, é um item de educação Sim. integral, é um item de educação do campo e um item de educação ambiental. E são temas que as pessoas não procuram estudar e que são relevantes, são importantes, até porque, se a gente for falar, Alessandro, já caiu, inclusive, em prova discursiva sobre esses temas desprezados. Por exemplo, a Quadrix, que é a banca do professor substituto, no ano de 2019, lá em Cristalina, que foi inclusive um concurso que eu fui lá dar a onda de testar e até passei, fui nomeada, mas não fui. Eles cobraram uma redação falando de cidadania, direitos humanos e a diversidade. Então são temas que o aluno, é besteira, eu dar uma lida nisso, perder meu tempo, eu vou focar, por exemplo, em LDB, eu vou focar em PNE. Não estou dizendo que esses conteúdos não são importantes, longe de mim. São importantes também. Uhum. Mas esses conteúdos é o tipo do conteúdo que quando a gente está no bolo dos professores, ficam um jogando para o outro, entende? Então, assim, eu É, particularmente gosto demais do conteúdo, entendeu? Eu gosto demais. E é engraçado que esses conteúdos é igual, eu sempre brinco que é igual com a questão da diversidade. Como assim, professora? A questão dos negros, as pessoas não desprezam? Na educação, as pessoas têm a mania de desprezar também a questão da educação ambiental, a questão da educação do campo. Tudo que se fala em diversidade, as pessoas têm a mania de jogar para lá, de não prestar muita atenção. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar sobre esses temas e acho importante também trazer, que foi que você deixou bem amplo para eu escolher, porque realmente é o tema que é difícil o aluno encontrar aula, é difícil o aluno achar o material. Então, você que fez questão de estar nesse momento aqui com a gente, pode ter a plena certeza que tudo que eu falar, com certeza você vai gabaritar. E realmente eu tive um carinho muito grande em fazer. Prova disso que eu almocei há 1 hora atrás, para vocês tomar noção, porque a gente tem outros projetos, outras coisas, né? Porque está em quarentena, que nós estamos de perna para o ar, né, Alessandra? Então, né? é muita correria e eu fiz questão da gente ter esse tempo. Então, vamos lá. Educação Vamos sim, integral é o professora. primeiro, tá? Então, assim, professora, o que eu preciso saber de educação integral? Esse material já deixei bem sintetizado, claro que numa aula de 3 horas,
a gente fala muito mais, mas eu deixei sintetizado justamente para a gente falar daqueles pontos que realmente eu vejo recorrentes em prova, tá? Então vamos lá, tá aí, educação integral. Educação integral, para vocês entenderem, é uma forma de oferta de educação, né? Então a gente sabe que o Brasil ainda tenta alcançar essa questão, vocês sabem disso, que inclusive nós temos uma meta no Plano Nacional de Educação que fala justamente sobre essa questão, que é a meta 6. Só estou citando aqui, apesar que hoje não vamos falar sobre PNE, talvez o Robinho deve ter falado na live dele sobre essa meta 6, exatamente, que usa daqui a pouco, às 18h27, gente, eu tenho uma outra live, tá? Vocês se conectem depois novamente, que eu vou ter uma nova live. Então, uma sequência de estudos. Uma sequência de estudos, realmente. Então, a educação integral, ela deve sim ser oferecida, tá? E é tanto que ela também é preconizada, não só na meta 6, como nas diretrizes curriculares da educação básica, Resolução 4 de 2010. Então, se você for parar para pensar, tem vários documentos nossos que traz esse recorte. O currículo em movimento da educação básica nos pressupostos teóricos também faz um pouco desse recorte. Então, na verdade, o estudo da educação integral são recortes de vários pontos que faz a comunhão desse assunto. É tanto que a gente também tem um documento que não cai em prova, já caiu, que fala do projeto de educação candanga no Distrito Federal, que é um documento da Secretaria de Educação do governo Aguinaldo. Então, para você ver, são vários pontos. Então, vamos lá, gente. Eu coloquei para vocês, ó, educação integral mundo. Aí, onde está na frente do mundo, tem um traço gigante. Então, vamos lá anotar. Quem são esses autores que fazem relevância, porque foram a partir deles que vieram toda essa questão que hoje, por exemplo, a gente fala no PNE. Então, existia um pensador, inclusive recomendo, a Alessandra está postando, eu estou postando, de vocês acompanharem no meu canal, porque todo dia eu estou colocando um pensador diferente. Inclusive, os últimos pensadores que eu coloquei são justamente esses autores que fazem a menção da educação integral. Então, anota aí para mim. Rousseau, então pega o seu materialzinho aí na primeira linha, coloca em mundo, autores. Rousseau, professora, como é que se escreve esse nome estranho? R-A-U-S-S-E-A-U. Rousseau, o francês. Froebel, F-R-O-E-B-E-L, Froebel. Outro também, conhecidíssimo. Pestalozzi. P-E-S-T-A-L-O, 2 Es e Pestalozzi. Lembrando que os três fizeram a movimentação da Escola Nova na Europa. Aí depois veio John Dewey e depois Anísio Teixeira no Brasil, tá? Importante a gente fazer também esse recorte. E o outro, John Dewey, tá? John Dewey, ou Dewey, igual alguns falam, John Dewey, tá? Então, lembrando, Froebel, Pestalozzi e Rousseau, os três fizeram a divulgação da Escola Nova na Europa. John Dewey fez a divulgação da nova escola nos Estados Unidos. E agora sim, Brasil, quem são os autores? Quem é que trouxe a ideia máxima, que foi estagiário de Anísio Teixeira no Laboratório de Democracia lá nos Estados Unidos? Nada mais, nada menos que Anísio Teixeira. Então coloca aí, Brasil, autores, Anísio Teixeira, que inclusive o Plano Educacional de Brasília acabou de completar 60 anos, foi fundamentado por ele. Bastante legal a gente colocar esse ponto também, ó. Rio de atualidades, pode perguntar para Klaus, que ele sempre fala isso. Quando vai falar de educação do Distrito Federal, ele sempre cita. Ele falou de segunda-feira agora. Então daí vocês tirem, importantíssimo. Né? Então, quando tem 60 anos de Brasília, está tudo muito atual, é importante falar. Outro, gente, eu sempre falo, é a tríade, é o trio Parada Dura, eles eram amigos, foram pessoas importantíssimas para a educação, além de Anísio Teixeira, a gente tinha a pessoa que escreveu, quem foi que escreveu o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova em 1932? Fernando de Azevedo, ele que foi lá, escreveu. Oi, Xelinha, linda. E Lourenço Filho. Então, são os três. Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho. Importante deixar também um destaque, tá, Alessandro, que eu esqueci de falar, rapidão, que no mundo começou essas ideias no final do século XIX e entrou o século XX, e aqui no Brasil, durante o século XX, com a entrada do século XXI até hoje, né? Nós estamos falando e discutindo ainda a questão da escola nova. Perfeito, turma? Seguindo, eu coloquei
Programa educacional. Qual é o programa educacional idealizado pela Escola Nova? Gente, isso faz parte do documento Resolução 4 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Anota aí. Tempos, espaços. Pode falar. Só respondendo a pergunta aqui do Quem foi o último? Esqueci o nome dele aqui. Quem foi o último? Lourenço Filho. Eu tô anotando, hein? Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Seguindo. Programas educacional. O tempo, relógio. Então, anota aí. Tempo. Quando a gente fala educação integral, a gente conta a questão do tempo. Que, inclusive, vocês sabem que é acima de 7 horas, né? Para ser considerada educação integral. Espaços. Espaços e oportunidades. Então, eu preciso oferecer dentro do programa educacional, dentro de educação integral, tempos, espaços e oportunidades. Perfeito? Seguindo aí, nós temos, que eu coloquei o mnemônico, que são os princípios da educação integral. Importante colocar que esses princípios constam dentro do currículo em movimento, pressupostos teóricos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Isso já caiu várias vezes em prova, então eu trago esse destaque ainda mais que estamos falando sobre o tema, tá bom? Então anota aí para mim os princípios aí, ó, IITDECTTR. Primeiro, integralidade. Eu preciso, gente, juntar todo mundo em conjunto, né? Integralidade. Eu preciso que esse ensino seja integral. Eu preciso formar esse estudante dentro dos aspectos cognitivo, afetivo, psicomotor. Eu preciso desenvolver todas essas áreas, tá? Intersetorialização. Juntar os setores dentro da Secretaria de Educação para que eu possa oferecer esse tipo de educação. Então, primeiro, integralidade. Segundo, intersetorialização. O primeiro T, transversalidade. O que significa dizer transversalidade? Eu tenho que perpassar as etapas da educação básica de maneira transversal. Eu tenho que passar por todos eles. Daqui a pouco nós vamos falar muito sobre essa palavra, transversalidade. Então é importante vocês terem consciência dessa palavra, tá? Próximo, diálogo, escola e comunidade. Gente, a escola não é independente. A escola, como vocês já estudaram em projeto político-pedagógico ou proposta pedagógica, como vocês também conhecem, que a gente depende dos atores internos e dos externos. Aquele mercadinho, aquela prefeitura comunitária, aquela delegacia de polícia, aquele posto de saúde, querendo ou não, eles integram, tá? A escola, sim, são importantes. Então, é importante ter o diálogo escola-comunidade. Próximo T, territorialidade. Territorialidade. Integralidade, intersetorialização, transversalidade, diálogo escola-comunidade, territorialidade. E o último, trabalho em rede. Trabalho em rede. Todo mundo precisa estar interligado em prol de uma educação de qualidade. Perfeito? Trabalho em rede. Perfeito. Alguma pergunta, professora, sobre a questão de educação integral? Gente, Alessandra, pode falar. Então, professora, fora esses pensadores, a senhora falou muito bem falado aí sobre os pensadores da área a nível nacional, a nível mundial, Russell, Froebel, Pestalozzi, John Dee, a senhora falou aí de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, que são os níveis nacionais aqui, e falou sobre algumas peculiaridades a respeito do programa de educação, certo? Tem, dentro disso daqui, tudo que a senhora falou, existem alguns detalhes que a banca, ela gosta de confundir a cabeça do aluno. Educação integral é diferente de educação de algum outro segmento, educação infantil, por exemplo. Só estou dando um exemplo aqui. O que eu vejo cobrando. Não sei Primeiro é o princípio, para a galera aí do Distrito Federal. Faz prova do Distrito Federal, vejo que cobra muito o princípio, por isso que eu coloquei. Eu vejo uma coisa que cobra muito, é a respeito da duração dessa educação integral, dessa escola em tempo integral. Então, assim, gente, educação integral, entenda que a formação
completa do indivíduo. E quando eu falo educação em tempo integral, entenda que é hora relógio, que inclusive sobre a legislação a gente sabe que são acima das 7 horas. Eu sempre dou uma dica do seguinte: a nível Brasil, jornada parcial 4 horas, a nível Distrito Federal 5 horas, segundo resolução, tá? Resolução que traz isso, porque se for sobre LEDB são 4 horas e muita gente roda em prova que já caiu no efetivo sobre isso. Jornada integral acima das 7 horas, tá? Até as 10. Aí você pergunta, professora, e depois de 10 horas é o quê? Internato, tá? Então, internato, mas acima de 10 horas é internato. Não trata isso na resolução, mas tem outros documentos que falam. E é importante colocar outra coisa que cai, que o pessoal escorregou, inclusive foi na prova de monitor, já que você comentou, Alessandra, que falava assim, que na LDB fala que tanto na educação infantil como no ensino fundamental, a jornada integral são 7 horas. Aí a galera, pá, certo. Oi, Ericazinho, marca um certão. E aí a galera viu que o CESP não considerou, tentaram entrar com recurso, mas a verdade é o seguinte: na educação infantil é previsto na LDB, mas o ensino fundamental, segundo o artigo 32, vai dizer que será progressivamente ampliado. Então, quando eu falo que será progressivamente ampliado, significa que hoje eu ainda não atingi, mas que eu quero no futuro próximo atingir. Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Enfim, é bem isso mesmo que cai, e às vezes questionando a questão do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que foi em 1932 que trouxe os ideais de escola pública, gratuita, laica, de qualidade social e integral. Outra coisa, professora, só um adendo aqui. Educação integral é a mesma coisa de tempo integral? Ou são sinônimos? É o que eu acabei de falar. Tem essa... Educação integral é a formação do indivíduo. Quando eu falei educação em tempo integral, eu sempre desenho no quadro o relógio, para o aluno ter essa percepção da diferença. Tempo integral, relógio, contado de jornada, 7 horas. Educação integral é a formação do indivíduo, a formação da pessoa em si, tá? Tranquilo? É importante essa pergunta, sim, já caiu em prova. Sempre faço esse desenho mesmo no quadro, sempre faço para dar. Perfeito? Então, de educação integral, gostei do relógio. De educação integral, turma, é isso. Né? Normalmente não cai mais nada do que isso. Inclusive de concursos avançados que a gente vai fazer questão hoje, vocês vão ver. Próximo, Vamos lá. Educação do campo. Eu sou apaixonada pela educação do campo, inclusive eu recomendo os alunos a trabalharem quem não trabalhou. Foi a minha primeira escola na Secretaria de Educação, sede INCRA 9, que na época pertencia à Regional de Braslândia, grande a Braslândia, agora não pertence mais a Braslândia, pertence a Ceilândia, mas assim, eu amei demais, né? Os alunos é diferente, tem toda a questão, o campo é a cultura deles, então o tratamento é diferente, a educação desses meninos é outra, o tratamento com o professor, então assim, eu sinto muita falta de algumas coisas que eu vejo hoje, às vezes, acontecendo na educação, que quando eu atuei lá não tinha, tem quase 10 anos isso. Olha, a aluna colocou aí aqui, eu trabalhei no PADEF, ótimo mesmo. Então assim, quem puder, PADEF, né? Quem puder, vá, e digo mais, normalmente os professores que entram, Alessandra, aposentam lá mesmo, viu? Não sai mais, não. A minha sogra. Sério? Então daí você tira. Uhum. Eu vi isso quando eu trabalhei, gente que estava lá só esperando o tempo de aposentar. Não sai de jeito nenhum da escola. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso falar de educação do campo. Ele é um nível, uma etapa ou uma modalidade, turma? Ele é uma modalidade. É uma modalidade da educação. E o que é uma modalidade, professora? É quando a gente perpassa os níveis e as etapas de maneira transversal. Importante colocar isso para vocês. Outro conceito que nós temos sobre modalidade é forma diversa de educação. Como assim, professora? Forma diversa de educação. É quando eu tenho a educação básica sendo ofertada, mas de uma outra maneira. Porque o foco da educação do campo, gente, é o campo. É o currículo, é a luta pela terra, nós vamos falar já desses pontos, tá? Então é importante vocês terem esse conhecimento, porque às vezes pode parecer bobo, mas quando eu pergunto em sala de aula o que é modalidade, ninguém sabe me responder. Sabe, às vezes, dar exemplo, mas me mostrar o que é, não sabe me dizer. Então é importante vocês terem claro na cabeça que existem na educação escolar, hoje no Brasil, 2 níveis,
3 etapas dentro da educação básica e 7 modalidades. Aí você vira e fala assim, professora, e na educação superior nós temos também etapas? Jamais, turma. Na educação superior nós temos programas, tá? Graduação, pós-graduação, né, que é lato sensu, estricto sensu, extensão e os sequenciais, que são os cursos de curta duração, tá bom? Tá perguntando se a live vai ficar salva, Alessandro. Vai, gente. É só 24 horas. 24 horas aí para você assistir. Então, é isso. Então, vamos lá. Sinônimos. É legal colocar os sinônimos, porque a maioria de vocês, eu tenho certeza que nunca ouviram falar. E na literatura que a gente vai estudar, a gente sabe. V.C. Soares não sabia que era modalidade, apenas sabia que existia 7 modalidades. Sim, 7. Vou só fazer uma revisão rápida aqui. Alessandra, eu queria fazer uma sugestão. Se caso a gente não conseguir concluir, eu queria que você estendesse um pouquinho, por mais que eu vou entrar 18 e 27 na outra, mas eu tenho uns minutinhos, tá? Porque eu fico com dó quando a gente vê umas perguntas. Eu fico particularmente com dó quando a gente vê perguntas, porque você vê que o aluno, igual ele colocou, não sabia que era modalidade. Então, assim, às vezes é necessário você explicar um pouco mais para que o aluno possa entender. O que é até mesmo modalidade, né? Então, vamos lá. As 7 modalidades, vocês sabem quais são, né? Educação especial, EJA, EAD, educação profissional, educação indígena e educação quilombola, tá? Importante aí colocar para vocês. Educação... Isso mesmo, acho que eu não esqueci de nenhuma, não. Então, são essas todas aí. Tainara, saudade quando você escrevia tudo no quadro. Exatamente. Quando eu explico isso, eu escrevo os níveis, as etapas, as modalidades, vou fazendo essa interligação. Obrigada pela lembrança, minha linda. Então, vamos lá. Pode perguntar. Só fazer... já falando aí para a aluna, semana que vem nós teremos novidades nas lives. Espera que eu estou preparando um software que vai ter a possibilidade de passar um slide. Coisa boa. Então vamos lá. Vai lá, continue. Sinônimos. Anota aí para nós. Quais são os sinônimos que a gente tem de educação do campo? Eu queria saber se vocês já sabem. Caraca, querendo espirrar, não vou não. Pedagogia da sobrevivência, anota aí. Que bom que você está amando, VC. Tendo dúvida, pode perguntar aí, que na medida do possível eu vou respondendo. E vocês também. Pedagogia da sobrevivência. Por que da sobrevivência, turma? Porque ele retira tudo do campo para viver. É do campo que dá o sustento, que dá a comida, que ele vende lá na cidade. Então, por isso que é chamado de pedagogia da sobrevivência. Pedagogia da alternância, porque, segundo o LDB, artigo 23, vai falar que pode se organizar em séries anuais, períodos semestrais, alternância regulada, período de estudos. Escutou o que eu falei? Alternância regulada, período de estudo. Quando eu falo alternância regulada, período de estudos, inclusive agora na quarentena, muito se falou dessa questão da alternância regulada do ensino de estudos, em questão de trocar. Porque olha só, Alessandro, vamos aí colocar Braslândia, que eu gosto demais, que inclusive eu já tive turma aí. Braslândia é grande produtora de morango. Todo mundo sabe disso. E de goiaba também. De goiaba também? Bom saber. Goiaba também. Mas vamos colocar aí o morango. A gente, inclusive, está começando a entrar na safra do morango e tal. E vamos supor que Braslândia, a regional de ensino, conversando com a secretaria, entenda que na época do morango a gente tem que adaptar esse calendário. Porque, sei lá, as famílias trabalham muito em prol disso, o aluno está envolvido e tal. Aí o que acontece? Eles pegam e param numa determinada época, diferente do calendário escolar comum, que para em julho, para em dezembro, e aí é prevista essa 1, 2 semanas, enfim, para a colheita, para a festa, aquela questão toda, mas já é composto no calendário escolar. Então, isso que é a alternância regular do período de estudo. Então, por isso que é conhecido também como pedagogia da alternância, tá? Que é por conta aí do ciclo da colheita, ou também pode ser em virtude também de enchentes, aí são várias questões que levam isso aí, mas é um exemplo para dar, tá? Qual é o sinônimo? Esses dois que eu falei, pedagogia da sobrevivência ou pedagogia da alternância. Pedagogia da alternância, então são esses dois, pedagogia da sobrevivência ou pedagogia da alternância. Perfeito? Justo.
luta. Tá aí. Pra que esse povo luta? Luta do quê? Como é que funciona? Coloca aí. A luta, se eles lutam pela terra, normalmente vocês conhecem. Ah, tá, tem uma outra, ó, que eu lembrei. Tem mais outros sinônimos, são 3. Coloca aí. Pedagogia do movimento sem terra. Então, pedagogia da sobrevivência, ou pedagogia da alternância, ou pedagogia do movimento sem terra, pedagogia do MST. O povo ri, mas é verdade. O MST veio para onde não, é isso mesmo. Inclusive, tem bibliografias que falam sobre isso, de artigos de educação do campo. Tá? Então, vamos lá, luta. Certinho. Anota vamos aí. Lá. Reforma agrária. Reforma agrária. Entendi, não sabia dessas informações peculiares sobre a educação do campo. Tainara, vamos estudar, isso mesmo. Ainda bem que você está aqui. Fica sabendo agora. Então vamos lá. Reforma agrária e pela terra. Reforma agrária e pela terra, pelos movimentos sociais do campo. Pelos movimentos sociais do campo. Pelos movimentos sociais do campo. É por isso, gente, que eu trouxe esses 3 temas. Você tá vendo, Alessandro? Pessoal, eu não sabia. Me falar. Fique colado com a professora Jaqueline Santos. Cola que é sucesso. Cola que é sucesso. Boa tarde. Escola Irmã Regina, lá em Braslândia, nessa escola. Tem esses alunos. Passam mais ou menos 30 dias na colheita do morango. Tem isso mesmo. Inclusive, a Irmã Regina, eu tenho um amigo, que é o Evandro. Ele trabalha lá, ele é supervisor pedagógico. Que é ali na descida, né? Terminando a pista ali depois da chácara do Simpro, você sai descendo, né? É aquela escola mesmo. Isso mesmo. Conheço o supervisor pedagógico lá, muito meu amigo. E é lindo, gente, sinceramente. Uma vez eu saí de Braslândia indo para dar aula em Asa Norte, eu fui na paz, na tranquilidade. Essa pista daí, gente, eu gosto mais de Braslândia. Braslândia é sucesso. Também acho. Vamos lá. Então, vocês anotarem. Luta, reforma agrária e pela terra, pelos movimentos sociais do campo, beleza? Movimentos sociais do campo, tá? VC Soares. Campos de atuação. Vamos lá. Esse povo aí, inclusive, eu acho que o Alessandro já postou, eu já postei. Quem não me segue, por gentileza, lá no Instagram, professora Jaqueline Santos, canal do YouTube. É só clicar aqui sim, ó. Professora Jaqueline Santos também no YouTube, tá? E também agora no Facebook, professora Jaqueline Santos. Tem um mapa mental que eu fiz, bem coloridinho, da educação do campo, que vai ser todos esses agora que eu vou falar. Então, se você quiser saber o que é cada um deles, vocês olham na pega que eu fiz com bastante carinho, tá bom? Pode seguir lá, você vai ser bem aceito. Então, anota aí, campos de atuação. Agricultores familiares. Agricultores familiares. Eles fazem parte da educação do campo. Agricultores familiares. Próximo. Extrativistas. Extrativistas. Tá em tempo, VC Soares. É só adicionar que você fica sabendo de tudo. Alessandro, eu só clicar lá no azulzinho que a gente segue, que a gente aceita. Vamos lá, agricultores familiares, extrativistas, tá? E aí, o que é extrativista, professor? Aquele seringueiro lá que corta, pega lá, né, a seiva lá da planta para fazer a borracha, é um exemplo. O pessoal aí da Natura, vocês usam produtos na Natura, castanha do Pará, é óleo de maracujá, é óleo de buriti, tudo isso é extrativista, através do extrativismo. Pescadores artesanais, anota aí, próximo, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais. Você amou o mapa, Jacília? Obrigada, viu? Pensa no mapa que deu trabalho, mas eu sou apaixonada por aquele mapa. Ainda mais pela pessoa que me ajudou também a fazer o mapa, que eu tive uma ajudinha aí também para deixar bem coloridinho. Ribeirinho, gente! A galera que mora aí em volta do riozinho. Tá travando? Não, tá não. Aqui o meu tá ok. Então vamos lá. Até agora no meu não. Agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, próximo. Ribeirinhos. Assentados. Quem são os assentados, professor? Movimento sem terra. Se você não lembrar quem é assentado, coloca aí entre parênteses, MST. Assentados.
Estava estudando sempre com os mesmos, mas resolvi buscar outros profissionais. Obrigada por você ter procurado, aceitado nosso convite, estar gostando e eu poder contribuir com você Sinta-se e com todos os bem-vinda. alunos, né? Obrigado, fico feliz com isso, porque realmente nós trabalhamos em prol da aprovação de vocês, gente. Eu tenho realmente meu trabalho muito sério com isso, tá? Então vamos lá. Assentados, que são o pessoal aí do MST. Anota aí para mim. Quilombolas. Uai, professora, quilombolas? Já se explico por quê. Quilombolas, indígenas, de novo, professora, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados, que são MST, igual falei, quilombolas, indígenas. Quilombolas, indígenas, gente, eles têm sim uma forma própria de educação, são modalidades, porém, não é no campo, eles fazem parte sim da educação do campo. É ofertado no campo a educação deles, tá? Próximo. Caiçaras. Olha que nome bonito, eu gosto de falar esse nome. Esse eu não sabia, não. Nunca Caiçaros, sabia, não. caiçaras também. Caiçaras com C cedilha, tá, gente? Para quem nunca ouviu essa palavra. Léo, te amo, querido. Caiçaras, tá? Que é muito adotado aí pessoal da região sudeste aí, que parece com os ribeirinhos mesmo, né? Lá, os ruralistas, gente. Os ruralistas, anota aí. Caiçaras, ruralistas. Caiçaras, ruralistas. Ruralistas. Latifundiário, sim, aquele ricão que tem rebanhos e rebanhos, que mora lá na roça, que tem os seus filhozinhos. Ele matricula sim, gente, na educação do campo. Por que não? Pode sim. Não pensa que é porque ele é rico que ele não usufrui da educação do campo, não. É a escolha dele. Tá? Latifundiários, camponeses. Camponeses. É isso. Olha o tanto de gente. Já pensou se caísse hoje na sua prova perguntando se caiçaras fazia parte da educação no campo? E você não sabia? Então hoje você já sabe, tá bom? Pode ser quem mora aqui em Braslândia. Ah, não, eu ia fazer uma piada sem graça, mas pode deixar. Pode deixar. Não, não. Pode deixar. Mas assim, professor, ó, de todos esses detalhes que a senhora falou, realmente a educação no campo, a gente confunde muito com a questão ambiental. Ah, falou de campo, está falando de meio ambiente e está falando de mato, e às vezes isso confunde muito a gente, ó. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar essa questão de caiçaras. Quando a senhora fala aí da atuação da educação no campo, já entrando na peculiaridade que eu ia falar, né? Quando a senhora fala de atuação, a senhora está falando o quê? Aí a senhora citou aí a agricultura familiar, extrativista, tal, todos esses aqui. São os atores o que exatamente? sociais. São todos... São os atores sociais que compõem a educação do campo. Engraçado, então né? é isso. A gente tá falando dos caras, é tão fidedigno essa live que mostrou agora para mim. Movimento Sem Terra ao vivo. A gente tá falando das pessoas sobre o tema e cai aqui para mim para assistir. Olha que legal. Obrigada, Jacília. Bacana. Tainara, você não vai errar mais. Você falou bem, eu erraria. Passado, tá estudando, não erra nunca mais. Turma, e eu vou pegar o gancho que o Alessandro falou, que as pessoas confundem meio ambiente e tal. O que fala do meio ambiente, que fala de sustentabilidade, que querendo ou não, a gente também trabalha dentro da educação do campo, mas que a gente traz isso para a educação, não se chama educação do campo, se chama educação ambiental. E aí, tomar cuidado, que o que eu falei anteriormente é uma modalidade, isso não é uma modalidade, ele é um quê? Um tema transversal. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para colocar para vocês é que a educação ambiental é um tema transversal que ele compõe aí o nosso currículo e não compõe como disciplina, tá? Nem comum e nem específica. Ele faz composição dentro do nosso currículo. Perfeito? Obrigada, Camila, pelo elogio, Jacília, feliz. Vamos lá. Anotem isso. Quais são os sinônimos? Esses sinônimos também eu acho que vocês não conheciam. Primeiro, pedagogia da terra. Terra de planeta Terra com T maiúsculo, não é terra, a terra marronzinha, não.
Pedagogia da Terra de Planeta Terra, tá? Pedagogia da Terra ou ecopedagogia. Eco, como se fosse escrever de ecologia, ecopedagogia. Pedagogia da Terra ou ecopedagogia. Eu gosto muito de uma pessoa que fala sobre, inclusive é referenciado na área, já caiu em prova, que é Gadotti, tá, gente? Moacir Gadotti, que eu acho que vocês sabem que é o presidente do Instituto Paulo Freire. Ele também defensor aí das teorias educacionais, tendências educacionais, além de Libânio, Lucchesi, Mizukami, Saviani. Gadotti também fala sobre tendências pedagógicas dentro, né, da forma que ele subdivide, perfeito? Rapidinho, professora, a gente pulou aqui ó, a parte lá de atendimento, lá na educação do campo. A menina está Perdão, perguntando. Wandelisa, obrigada. Desculpa que essa professora é meio interativa e eu juro que passou no meu olho, eu não vi. Então anota aí, gente, atendimento. Educação básica, e aí você entende que quais são as 3 etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Então ele atende as 3 etapas da educação básica, é isso. Agora não falta mais. Fechou. Perfeito? Então, todo mundo entendeu aí. Agora entrando na seara da educação ambiental, a professora Jaque já falou, já entrou falando que é um tema transversal, já é diferente, já não é mais uma modalidade, certo? Eu entendi certinho, professora? Mesmo. Então, ó, educação ambiental e a educação do campo, a gente entende como modalidade. Diferente da educação ambiental que a professora já salientou. É um tema transversal. Então, vamos lá. Que é conhecido como o que, professora? Estou até repetindo, ó. Pedagogia da Terra, ecopedagogia, e a senhora fez uma citação de um cara muito importante, que é uma referência na área da educação ambiental, que é o Gadotti, Moacir Gadotti. Então, quem não conhece, leia alguma coisa sobre o cara, porque é sempre bom a gente saber a bibliografia, né, de quem fala sobre isso, né? Tá, foi bom você bibliografia falar no sentido em questão de Uhum. bibliografia. Na educação do campo, por exemplo, gente, eu sempre recomendo meus alunos darem uma lida na resolução da educação do campo, tá? A gente tem as diretrizes operacionais da educação do campo, tá? Salvo me engano, resolução 2 de 2008. Então, não faz parte do meu conteúdo de prova. Peraí, lá na sua prova do seu edital consta assim, educação do campo e vago. Educação ambiental, vago. Então, quando ele coloca vago, ele quer que você tenha conhecimento sobre a área. Eu acho que nada mais importante, além do que eu coloquei para vocês, não custa nada vocês darem uma lida, até porque é pequeno a quantidade de artigos do documento. Então, assim, depois do almoço, numa sentada rapidinho, você lê 10, 12 artigos, que é pequeno mesmo. Perfeito? Então, vamos lá. Forma aí na educação ambiental. Coloca aí para mim. Articulada. Aí vem aí escrito, né, para vocês, em todos, né? Articulada em todos. Os níveis e modalidades. Em todos os níveis e modalidades. Articulada em todos os níveis e modalidades. E aí, gente, educação formal, informal, não formal? Anota aí para mim na frente. Educação formal e não formal. Vou repetir jazinho para você, Gisele. Educação formal e não formal. Novamente. Articulada em todos os níveis e modalidades. Educação formal e não formal. Só lembrando, tá? Educação formal é aquela que acontece dentro de instituições escolares. Educação não formal é aquela que acontece fora. Tá? E qual é a informal, professor? Só a título de curiosidade, já que você está falando isso, fala para mim. A informal é conhecida como incidental, que acontece ao longo da vida, em manifestações culturais e em outras formas de aprendizado. Então vamos lá, Gisele, a resolução 2 de 2008, diretrizes aí da educação do campo. A educação do campo e a educação ambiental, eu sempre recomendo vocês lerem o artigo 225, salvo me engano, acho que é esse aí, que é o artigo da Constituição Federal de 88, que vai falar sobre meio ambiente, tá? Como direito social. E temos também
a Lei 9751, é a Lei 9751 de 99. Você pode colocar como Política Nacional da Educação Ambiental, que você encontra. Política Nacional da Educação Ambiental, tá bom? Que aí lá fala desses pontos que eu estou falando para vocês aqui também da educação ambiental. É articular desses níveis, essas modalidades. Componente, Certinho. vamos lá. Componente, anota para mim. Integrante, essencial, integrante, essencial, integrante, essencial e permanente da educação nacional. Novamente, integrante, essencial e permanente da educação nacional. É meio difícil eu errar mesmo as coisas que eu falo. Então, é a Lei 9795 de 99. Só dá uma olhada aqui para ter certeza. Lei 9795 de 99, que vai falar sobre a Política Nacional de Educação Ambiental. Tá? Importante você ler, é pequeno também, gente. É gostoso de ler, particularmente não é uma lei chata não, tá? Se fosse eu falaria aqui também, porque eu sei que vocês odeiam PNE, então eu posso dizer para vocês que é bem tranquilo. Então, integrante essencial permanente da educação nacional. Aí vocês aí tem aí para vocês educação ambiental no âmbito escolar? Sim. Quais são, professora? Coloca aí. Educação escolar e educação superior. Educação escolar e educação superior. Lei 9795 de 99, meu bem, Camila. 9795 de 99. Política Nacional da Educação Ambiental. Beleza, então a gente tem dois níveis, educação básica e superior. Modalidades. Na lei fala, inclusive, quais são as modalidades que ela está presente. Anota aí, educação especial. Olha aí como foi legal a gente falar hoje das modalidades. Educação especial, profissional e educação de jovens e adultos. Educação especial, profissional e educação de jovens e adultos. A modalidade que ela está inserida, a senhora fala? Que ela realmente pode ser articulada, quer dizer. Isso, exatamente. Que ela pode ser inserida. Segundo essa lei, inclusive, traz isso. Educação especial, profissional e educação de jovens e adultos. Professora, só tirar uma dúvida, rapidinho. Quando a senhora fala que a educação ambiental, ela é articulada, no caso, em todos os níveis e modalidades, a senhora fala educação formal e informal, a gente pode entender que são aqueles famosos PD que a gente tem na grade horária? Também. Nos anos finais, o pessoal do PD no ensino médio. Nos anos iniciais, a gente acaba trabalhando o tema dentro das áreas do conhecimento, que como vocês estudaram em Base Nacional Comum Curricular, que está novo agora, e também aí na LDB, linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza, né? Então ela faz essa composição aí. Mas normalmente em PD, por ser um tema urgente, o que é um tema transversal, né? Qual é a necessidade da gente colocar um tema transversal no currículo? Na verdade, é a sociedade, a comunidade escolar que vai dizer. Então, são as urgências daquela comunidade, daquela sociedade que vai dizer. Então, assim, meio ambiente normalmente sempre está em voga por conta da questão da água, por conta da questão da preservação do meio ambiente, né, o uso econômico sustentável. Então, está muito dentro disso. Eu, por exemplo, já adotei uma medida aqui comigo. Mulher tem a mania de comprar muita roupa, muito sapato, muito tudo. Agora, no início da quarentena, eu fiz uma varredura no guarda-roupa. E o que eu aprendi com isso? Todas as roupas que eu tenho, tudo que a gente possui, gente, querendo ou não, desgasta algum bem natural para fazer. Seja água, seja petróleo, alguma coisa, né? A gente precisa para fazer a roupa que a gente veste, o creme do cabelo que a gente passa. Então, hoje, para mim, eu adoto a consciência do menos é mais. Então, já há uma forma consciente de adotar aí uma ecopedagogia, uma pedagogia sustentável. Qual âmbito escolar? Educação básica e superior, modalidades, educação especial, profissional e EJA. Outro ponto que eu queria falar rapidinho, antes da gente passar para as questões, é que
Antes, gente, os profissionais eles não tinham educação ambiental inserida no currículo de nível superior. Então, hoje, inclusive sobre a lei, hoje você que faz pedagogia, você que faz uma licenciatura, por exemplo, você é obrigado, hoje é uma disciplina curricular obrigatória dos cursos de graduação, a disciplina de educação ambiental. Antes era uma questão optativa. Por exemplo, quando eu fiz faculdade, ficou como disciplina optativa para eu escolher, né? Que eu fiz a Universidade de Brasília, então assim, não era obrigado. Mas hoje, ela é completamente obrigada, porque exige hoje do profissional trabalhar com esse tema. Você vê que está dentro do currículo, você vê que está dentro das discussões nacionais, vira e mexe a gente trata sobre esse ponto, então não tem como um profissional passar pela universidade, passar pela faculdade, sem trabalhar com esse tema. Perfeito? Uhum. Vamos fazer Perfeito, as questões? Vamos ver como é que cai em vamos prova? lá. Vamos gabaritar esse Vamos ver como é que cai. Vamos quebrar tudo, como disse você mais cedo? Eu gostei dessa frase. Quebrar tudo! Vamos quebrar tudo. Educação ambiental, CESP, MPU. Olha aí, gente, para MPU. 2010 a respeito Professora, de educação ambiental. Oi. Eu posso ler a questão e a senhora comenta? Pode, à vontade. Então vamos lá. Ó. Questão número 1. A educação ambiental caracteriza-se por ser um processo dinâmico, integrativo e participativo. Aí agora vamos para o item. Considerando o disposto na lei 9795, que a professora citou, isso aí né? era uma lei. Não, essa aí já é a questão. Oh, 97? A 1 não, já... antes que você leu já é a questão 1. A educação ambiental caracteriza-se por um processo dinâmico, integrativo e participativo. É que está em cima antes da questão 2. Tá. Fechou, turma. então. Perfeito, tá? É isso mesmo. É dinâmico, é integrativo e participativo. Perfeito? Fechou? Uhum. Tranquilo? Se eu for explicando as questões conforme o Alessandro vai me perguntando, se ficar dúvida, escreve embaixo o que não ficou claro. Perfeito? Vamos lá. Pode me ler a próxima? Aí já pode ser o... É o 2 aí, que na verdade ele nem notificou, mas na verdade... Não, é isso mesmo. Isso aí é só a entrada do item. Pode ler para mim. Tá. Da questão. A educação... Eu já vou direto na 2 aqui, beleza. Né? Uhum. A educação ambiental deve ser implantada como disciplina específica do currículo do ensino fundamental. O que a gente acabou de falar? Senhora acabou de falar disso aqui. Falar igual eu falo nas minhas aulas. Eu me recuso de falar um negócio desse. Eu me recuso. Eu vou até embora da sala se alguém responder esse negócio errado. Gente, errado. Erradíssimo, né? Não pode ser uma disciplina. Ele é composto como tema dentre as disciplinas existentes, tá? Bem tranquilo. Se é um tema transversal, né? Lisa Maia. Ô, menina, daqui a pouco eu vou assistir a live do Cabaré, eu vou assistir feliz depois disso. Jaqueline, parabéns pelo seu progresso didático. Minha linda, obrigado. Pelo visto, você me acompanha há um bom tempo, né? E sempre que vocês tiverem dicas, sugestões, me manda direct lá, porque eu estou aqui para melhorar cada dia mais por vocês. Tenho sempre a certeza. E outra coisa, pessoal, quem não conhecia aqui o nosso trabalho, nosso projeto, tira um print aí da nossa tela, marca a gente nos seus stories que a gente reposta, dá uma força, dá uma moral pra gente aqui no nosso projeto, tanto aqui Estúdio com a Alessandro, professora Jaque, assim, é um projeto que só tem a acrescentar na aprovação de vocês. Então, vamos sem mais delongas, vamos que o tempo está passando. Vai, 3. Vamos para número 3? Agora é sobre a educação integral. Isso, educação integral, hein? A educação integral ofertada no âmbito da Secretaria do Distrito Federal está pautada na ampliação de tempos, considerando que as atividades devem ser entendidas como educativas e curriculares, em espaços, observando a ressignificação do período do próprio ambiente escolar e nas oportunidades educacionais, proporcionando uma formação que assegure o exercício da cidadania e a possibilidade de progressão do trabalho em estudos posteriores. E aí, querida Jaque, o que tem a dizer? Turma, perfeito, está corretíssima. Vocês lembram que eu falei educação integral, ela tem que oferecer tempo, espaços e oportunidades. Ainda recomendo mais.
Essa questão ela foi meio que recortada do currículo movimento, dos pressupostos teóricos, então vocês passem o marca-texto no sentido de revisar depois o que é espaço, o que é tempo, o que é oportunidade, que a gente citou lá em cima, mas a gente não descreveu igual eu descrevo na aula, tá? Mas é importante, marca um textinho, coloca como importante para depois você revisar. Colocaram aqui para mim que... e essa questão que fala do Proneia, deixa eu ver aqui se teve algum ponto... não, deixa eu ver. Entre as diretrizes que orientam o Programa Nacional de Educação Proneia. Ah, tá, entendi. Era uma questão e eu não coloquei. Perdão, meu amor. Podia ter botado aqui. Em cima da 2, gente, tem um trechinho que fala assim. Entre as diretrizes que orientam o Programa Nacional de Educação Ambiental, destacam-se a transversalidade, sim, falamos, e a interdisciplinariedade, com certeza, gente. A educação ambiental hoje, ela está pautada, assim, dentre a projetos interdisciplinares e transdisciplinares também. Perfeito? Lê a próxima para mim, querido. Gente, tá escuro? Tá. Eu já tô vendo então, que o pôr do sol tá ficando escurinho. No seu tá. No seu tá. Você só dá para ver o vulto.